Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Alex falando, mais um episódio aqui do podcast Sala de Oração, e hoje aqui estamos com convidados maravilhosos, como sempre, é claro, né? Pessoas muito ilustres, pessoas ilustres. A Gabi vai dar uma palhinha aqui um pouco de quem eles são, e tenho certeza que você vai gostar mais uma vez desse episódio. Não é uma questão de palhinha, né? É que tem uma história aí no meio disso. Uma história não, né? Essa pessoa, uma das pessoas que estão aqui, eu tenho que dizer que a avó dela é irmã da minha avó. Meu Deus. E o vô dela é irmão do meu avô. Que mistério, meu pai. Loucura. Tudo certinho, né? Tudo certinho. Doideira. É uma loucura. Então, seja muito bem-vinda, Joyce e Luan! Muito bom! Não, e eu faço a apresentação só da Joyce, né? Porque... né, a Joyce é minha prima, mas o Luan... Amor, apresenta o Luan, por favor. Daquele jeito bonito que você faz. Apresenta o Luan. Mas daquele jeito bonito que você faz. Profeta Luan. Glória! Olha que lá honra. da terra de Caná da Galileia. Ele é músico, ele é escritor, ele é compositor e eu julgo falar que é poeta, tá? Então ele tem várias músicas lançadas, singles, individuais como principal vocalista, e ele também faz parte do grupo Preto no Branco Luan. Satisfação, que honra. Me sinto até constrangido com uma apresentação assim, tão relevante, né? Uau. Não, a gente gosta de fazer apresentações Jesus me chiques, guarda, assim. né? Sim. Mas como tem uma questão familiar aqui, eu tenho que fazer meu nome pra valorizar minha família, né, Luan? é Como isso que aí. Não, e eu assino embaixo a sua valorização. Mas estamos muito felizes de ter vocês dois aqui com a gente em mais um Sala de Oração. E eu já quero começar com aquela pergunta que eu acho que todo mundo faz pra você, né? Como que começou o seu processo de conversão? Conta aí um pouco da sua história pra gente. Primeiro que esse momento aqui já é marcante, né? Porque é o primeiro podcast, assim, que eu tô junto com a Joyce. Uau, Então, que já, lindo, eu nem gente. sei, né, o resultado disso aqui, o que vai gerar, mas tô com a expectativa. Já fica a dica aí Muito- pra entender a Muito galera. boa. Sim. Mas, assim, eu comecei muito cedo na música, não tão cedo quanto vocês, né? A pessoa vai falar isso. Mas É. profissionalmente, com 13, 14, 15 anos, com influência da música de rua. Na minha casa, meus tios, meu pai sempre foram roqueiros, né? Amante do jazz, do rock, mas a música de rua da Bahia, né? A axé music, o pagodão e tal, sempre era latente quando eu saía da minha casa e ia jogar bola com os meus amigos. Sim. Então eu tive muita referência musical boa em casa, somando com a música da rua. Comecei como músico. Comecei tocando guitarra, fiz parte de algumas bandas através de amigos da escola, amigos da rua. E logo em seguida comecei a escrever. O meu tio é compositor também de algumas músicas conhecidas da Olha Bahia. aí. Às vezes eu falo, tal música. A Joyce fala que dançava aí. Eu não... Aqueles programas da... Não vou expor, né? Não antecipa, Eu quero entender aonde essa conversa vai chegar. Não antecipa. Eu quero saber as onde coisas. esse papo na vai infância chegar. a Juliana assistia, né? Aquele H, o positivo, Cabral, aí você da Zona Leste. Mulheres, né? A tarde, filhos Todo do mundo, sol. né? Enfim. Filhos do Sol, enfim. Mas assim, com influência do meu tio, eu, depois de um tempo como guitarrista, comecei a cantar também, escrever, enfim. Mas o processo de conversão, de ter um encontro com Cristo, ele foi velado, assim, por muito tempo. Porque a minha mãe, quando eu comecei nessa caminhada como músico profissional, foi quando a minha família começou a alcançada pelo evangelho, né? A minha tia foi a primeira a se converter, depois a minha mãe, e elas oravam. Eu nascido e criado assim, a gente visitava muito a igreja católica, fiz catequese e tal, enfim, mas eu passei por esse processo do início da conversão da minha mãe, então cheguei a visitar alguns cultos, tinha algumas coisas que a gente vivia com relação à palavra e tal, ela começou a me explicar nesse início dela. Então isso ficou sempre gravado.
assim, onde eu ia, enfim. E quando eu comecei a tocar, era um pouco distante de quando tinha os ensaios, shows, então automaticamente eu já comecei a ganhar cachê, já fui morar só, né? Sim, Com sim. 15 anos, 16 Olha anos, só, já, olha só. já me tornei independente. Uhum. Fora do tempo, né? Esse tempo, né? Fora do tempo. Mas, enquanto isso, a minha mãe estava orando. E aí o que me marca muito é que eu estava cantando num carnaval, 10 anos depois dessa conversão da minha mãe, e uma criança, no meio da multidão, apareceu com um bilhete. Me deu um bilhete, esse bilhete tinha escrito: Deus manda te dizer que você vai cantar para ele. Caraca. E naquele momento, eu estava passando por um processo, e iria passar por outros. Uhum. Mas eu estava me perguntando na minha consciência, tipo assim, a minha música hoje, qual é o propósito dela? Porque eu me vi escravo de um sistema Uhum. Sim. que cantava músicas pejorativas, enfim. E isso a minha consciência começou a me cobrar. Eu comecei a passar por esse processo. E esse bilhete, ele me marca, porque a partir desse bilhete, eu comecei a tomar algumas atitudes. E quando eu fui perceber, de fato, eu estava no altar e resolvi abrir mão Glória a da Deus. vida Nossa. que eu vivia. Mas assim, eu não costumo dizer que foi eu que abri mão. O tempo chegou Uhum. e Deus me arrancou desse lugar. Caraca. E nesse lugar eu encontrei paz. É aí que está o motivo maior de tudo. A paz que excede todo entendimento. É muito lindo, assim, ouvir os testemunhos de conversão, né? A gente sempre pede para os nossos convidados contar um pouco da história que viveu. Só que o que eu acho interessante, assim, da história de vocês dois é que você teve todo esse processo de conversão. E aí você casou com uma mulher, né? Que eu bem conheço, né? Tem umas histórias aí, Brasil. E essa mulher, Senhor, o Jesus. oposto de você, ela cresceu na igreja. Sim. Então aí eu já pergunto pra você, Joyce, como foi durante esse período aí, vamos dizer, até antes de conhecer o Luan, até antes de encontrar o Luan, como foi pra você não se desviar da igreja, né? Porque enquanto ele passou pelo processo da conversão, você também teve que passar por um processo de não se desviar, de não perder aqueles ensinamentos, né, guardar que os você ensinamentos. teve desde criança. E eu ainda sou mais enfática em falar que muitas pessoas que nasceram na igreja, né, desde pequeno e tal, se desviaram, né, por questões de religiosidade, Sim. por muitas questões. Pressão Então, pressão. dos pais. Então, como foi com você para hoje você dizer que você é uma pessoa que nunca se desviou? Como que é para você essa questão? Então, eu acho que essa palavra, assim, né, se desviar e tal, eu acredito que no processo de todo mundo, seja talvez, principalmente quem tá na igreja, que cresceu na igreja, às vezes a gente tem momentos em que a gente se afasta, né? Eu não vou dizer assim, se desviar. Desviar é quando você tá caminhando no lugar e você vai para outro totalmente oposto. Sim. A questão, às vezes, é que eu acho que a gente tem um alvo. Nosso alvo é Cristo, nós irmos para o céu, né? Mantermos nesse caminho estreito. Só que em alguns momentos nesse caminho, a gente tem pausas, a gente estaciona um pouco, a gente não deixa o caminho, entende? A Só gente vamos não abrir deixa um o caminho. parêntese que o pai dela é pastor. Vamos abrir então, só vamos esse lá, parêntese vamos aqui, lá, né? Vamos deixar vamos isso lá. aqui. Então, olhando para minha trajetória cristã, minha trajetória de vida, ela sempre me levou a estar nesse caminho. Embora, quando eu conheci o Luan, Olha aí, Brasil. como é Sempre que tem uma história, como é né? que eu estava no caminho? Eu não vou dizer nunca que eu me desviei. Não me desviei no caminho. Mas em alguns momentos, a gente parece que vai tentando pegar um pouco de algum atalho, a gente se afasta um pouco, porque eu acredito que Cristo, ele não se afasta de nós, né? O Espírito Santo tá ali presente conosco, mas às vezes a gente toma essa atitude, né? E tem essas escolhas de, às vezes, se afastar dele. Verdade. Então, por algumas situações na minha vida,
E foi embora, foi né, bem nesse momento em que a gente estava nesse processo, tal, que eu conheci o Luan, eu estava vivendo esse tempo. Onde eu tinha escolhido me afastar de algumas coisas. Mas eu não tinha me desviado. Entende? Eu te entendo, essa questão do afastamento, até para você observar de fora muita coisa, né? Para você sair do turbilhão. E é engraçado você perceber que até nisso Deus estava trabalhando. Exatamente. Com certeza. Se você não respeitar isso, é como se você não respeitasse a ordem das coisas ou o comando de Deus sobre a tua vida. É, e ele faz do jeito dele, E o né? Luan foi assim, uma chave, claro, Deus, né, usando ele como instrumento, mas ele foi uma chave, assim, indispensável nesse processo. Que benção. Porque ele me encontrou num momento aonde eu não me reconhecia mais. E ele reconhecia e via algo em mim que eu já não via mais. Caraca. Nossa, isso é muito engraçado, Isso né? é muito, assim, A pessoa cara, é muito doido. Mano, Porque ele via algo em mim que eu não via mais. Ele via uma mulher de Deus, uma coisa que eu olhava pra mim e eu falava, acho que eu não tô tão de Deus assim. Eu já fui mais de Sabe? Deus. Eu acho que eu já fui. E ele olhava pra mim e ele via isso, sabe? Eu tenho certeza que era o Espírito Santo que revelava isso pra ele e que fazia com que ele ficasse, sabe? Num lugar onde a probabilidade pra ele ir era muito mais fácil, entendeu? Sim, Do sim. que talvez participar daquela fase e daquele momento que eu tava vivenciando e que foi necessário na minha história. Então, assim, hoje eu falo, não é todo mundo que vai passar por isso, mas existem circunstâncias por trás disso, que foi o que exatamente aconteceu comigo. Então, eu tava vivenciando situações onde eu tive duas questões. Primeiro, às vezes a gente passa por alguns problemas e que algumas pessoas afugam a igreja. Sim, sim. Então, tudo quanto é vigília, tudo, e eu vivenciei exatamente isso. Eu vivi também esse processo, mas depois eu escolhi, tipo assim, agora vamos fazer direito, Sim. não vamos fazer pela metade, vamos fazer até o fim. Uhum. E aí, isso aí fez uma diferença. Eu Divisor consegui- de águas. Essa questão da escolha. É a questão da decisão, né? Sim. Da escolha. Uhum. Mas eu vivi isso. Uhum. Sabe, eu vivi, assim, um tempo em que... não que a minha fuga fosse a igreja, mas assim... Não, minha visão tá aqui, Deus tá aqui. Então, tudo quanto era vigília, tudo quanto era culto, tudo quanto era... Ai, vai ter encontro de não sei o que, ó. Encontro de solteiros, acho que eu fui um 5. Cara, Entendeu? Em Eu fui busca num do seu 5. amado, E não era sim. encontro do meu amado. Eu precisava daquele... Olha que coisa louca, né? Então, tipo assim, eu precisava investir nessa área da minha vida. Eu sabia que Deus tinha um plano, tinha um projeto, apesar de tudo que eu tinha vivenciado anteriormente. E aí eu fui investir nisso, para aprender mais, para entender mais sobre mim, sobre um autoconhecimento. E aí, só que passou um tempo, eu falei, muito Deus, muito Deus, muito Deus, agora vamos ver meio mundo, meio mundo, meio mundo. Mas E eu- sem e eu- abrir abrir Sem abrir mão do domingo. do Do culto ser- do domingo. Sunday Maravilhoso. service. não, mas isso que você falou muita gente se culpa por isso. Exatamente. E, na verdade, não tem que sentir nada. Na verdade, o que acontece? Existem fases na nossa vida que a gente não sabe aonde procurar uma resposta. E a gente acaba abraçando aquilo que tem. Exatamente. Por exemplo, né? Pô, você tinha a igreja. Uhum. Porque pra você ali era teu pai tava ali, você já tava Sim. envolvida. Ali é o meu refúgio. Não tem nem como meter esse louco também, né? Digamos porque que o não tinha negócio espaço lá pra em casa isso. é mais Como, né? embaixo. Eu quero ver o meu tio assistindo esse podcast. Revelações, viu, tio? Revelações. Vamos sair daqui. Mas é engraçado. E assim, pra você ver que, às vezes, a gente não... Não é que a gente não quer, a gente não tem esse hábito de procurar essa ajuda Sim, pra entender isso. exatamente. E eu acho que Deus entende Sim. e faz com que até mesmo a nossa decisão, a gente encontre ele no caminho. Ele até permite. Exatamente. Ele permite que você vivencie algumas coisas. Você acha que aquela palavra que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e tal, quando ele for adulto, Isso faz ele vai se lembrar. Essa palavra, pra você, Joyce,
faz sentido falar assim, cara, eu vivi, é isso aí mesmo. Porque assim, você falou, né? Eu não me desviei. E eu compactuo do mesmo pensamento, porque eu também cresci na igreja. Então, assim, quando você é de uma família tradicional, pastores e tal, você meio que não pode mesmo se desviar, né? Então você fala, não, eu ainda sou crente, mas eu não sou, mas minhas atitudes carrega não uma são... responsabilidade não só por você, né? Exatamente. Mas eu acho que tem uma diferença entre você ter medo. Sim. Existe uma diferença entre você ter medo e você ter respeito e temor. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu não tinha medo. Eu tinha um respeito e um temor. Mas você fazia alguma coisa errada, mas você não tava dando... Mas aquilo sempre tava na minha consciência. Então, não é o medo do que iriam fazer, não era o medo das consequências. Aquele martelinho batendo, era né? o respeito e o temor. De, por exemplo, assim, cara, qualquer coisa que eu fizer que for causar um escândalo, sabe? Pro nome da minha família, pro nome do meu pai, entendeu? Eu tinha esse respeito. Então, a primeira coisa que eu lembrava era isso. E no seu caso, Luan? Meu pai, Deus vai dar o Jesus, que é o Jesus. O Luan, ele falou que, tipo, no começo, né, da sua mãe, ela foi te ensinando as questões, né? Isso aí isso te marcou também, né? Essa Isso palavra sempre, faz sentido. Tem uns amigos meus, hoje eles são pastores. Não sei se você conhece aquela música. Os meninos pai. São eles, os irmãos e tal. Hoje eles são pastores. E eles eram 3 irmãos, faziam parte de outras bandas lá. Ele era do Pagodarte, outro era de uma banda de Salvador, os outros 2 eram da banda chamada Sai de Bamba. E eles decidiram fazer uma banda, eles 3. E eu participei desse processo, fundando a banda e passando por esse processo. E eu convivia com eles, assim, os meninos tiveram vários problemas. O testemunho deles é muito forte, assim, eles contam de um processo que eles tiveram para ganhar música carnaval, que eles fizeram um pacto. Então, a avó deles enfim, tinha um templo. Sim. E eu, às vezes, tinha que conviver com eles, só que dentro de mim, eu já, mesmo sem ser crente, eu já falava assim, pô, e se esses meninos conhecessem Jesus, hein? Será que não dava mais certo, Aí tem uma música, por exemplo, que é Ia uma ser música mais fácil. acho que o 2º CD da banda, que o nome da música é Fé em Deus. E é uma composição minha. Aí outro dia eu encontrei, né? Hoje é Everaldo, ex-Keno. E ele falou, rapaz, você já tinha um negócio de Deus já. Lá, essa música foi ouvir um dia desse. Nossa, você já... E tal. Então já aquilo que a minha mãe já tinha ministrado, a minha tia, já sempre... Isso sempre foi... Essa semente sempre foi intacta. Sempre estava sendo germinada ali. Exatamente. Sim. E eu sempre fui ministrado também. Sempre tive o coração aberto para ser evangelizado, ser ministrado. Só que isso foi chegando o tempo que o negócio foi apertando. Sim. Assim, consciência, paz. Talvez hoje você se encontra num lugar... Você precisa de coisas, de pessoas, de fazer situações para você... sentir uma falsa paz momentânea, mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, volta tudo e você se sente só, você sente um vazio. E foi justamente isso, nesse processo, nesse andar da carruagem de tudo. Eu falei, peraí, a minha música, qual é o propósito dela? O que é que... Tipo assim, tudo bem, as pessoas se alegram, isso é legal, a gente tem isso na Bahia, né? Enfim, mas além disso, o que é que isso causa? E pra mim, o que é que... Comecei a analisar tudo isso e falei, mano, até quando? Sim. Mano, Cansa, né, um pouco. Daqui a pouco eu tô com 30, com 40, e aí? Chega essa responsabilidade também. Eu falei, não, preciso resolver. Me aprumar. Resolver. Relacionamentos que você, tipo assim, a pessoa tem vários relacionamentos. Sem futuro. Não, aí você junta tudo, não dá um sólido. Tipo assim, normal, né? E a culpa não é das pessoas, tá? Sim. A culpa é totalmente sua, de como você faz a gestão disso. Positivo. Como você gerencia Então, as pessoas, né? Partindo da ideia que a pessoa precisa gerenciar relacionamentos. Aí já fica aí difícil, é complicado. né? É complicado. Nem Deus então, consegue ajudar. Nisso aí, eu falei, mano, e se eu der apagar tudo aqui, zerar tudo e começar do zero, com Jesus sendo, a palavra de Deus sendo o centro. Eu consegui sentir uma paz sem ter dinheiro.
eu consegui ter uma paz, tipo, com novos amigos e ainda mantendo alguns amigos, mas a minha mente de como eu tava enxergando tudo, parece que as escamas tinham saído dos olhos, e eu tô em paz, independente se, tipo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto muito de cantar sobre isso, né? Sobre tempo e sobre a dependência de Deus, porque isso reflete muito na minha história, nessa chave que foi virada. E esse processo, ele durou até eu tomar essa decisão, por quê? Porque quando o negócio apertava mesmo, eu falava, vamos na igreja. Aí eu ia na igreja, ficava prestando atenção na música. Quando acabava o louvor, alguém ia pregar e eu não entendia nada, ficava mexendo no celular, acabava o culto, esperava a hora do apelo, a pessoa fazia o apelo, ia lá na frente e entregava a vida pra Jesus. Tipo e nunca, programado. Tipo, nunca mais voltava lá, mas aí, tipo assim, me senti melhor um pouquinho. A mesma coisa dos outros prazeres, né? Sim. Falei, não. Nossa, que loucura. Então você, tipo assim, esse negócio de se reconciliar com Jesus era tipo um negócio meio programado. Não, tipo assim, Quantas eu ia vezes porque, tipo aceitou assim, Jesus? Tipo, umas quantas milhões. vezes você se Total. reconciliou com Jesus? Milhões de vezes. Como se fosse a primeira vez. Porque, tipo assim, é um ritual, né? Ritual. Você ritualizou isso. Exatamente. Aí, só que eu comecei, eu falei, não, agora eu vou Outra vez. vou começar a visitar a igreja, porque eu quero de Ai, fato, tipo assim, voltar no lugar e eu quero colocar. Vamos lá, né? Comecei uma Gente, que pesquisa. loucura. Nisso tudo, nessa limpeza de vários relacionamentos, eu falei, não, vou cancelar todos esses relacionamentos e vou investir A unção do boi. em um relacionamento. Que Continua. foi um relacionamento Continua. que foi um processo. Fala, Jesus. Porque Ninguém tá querendo saber disso, A gente tá, quer saber, a gente? gente quer Não, saber. porque a pessoa ela passou por alguns problemas sérios e espirituais que rolavam as manifestações. Tipo assim, vai brincar mesmo com. Então eu falei, eu vou ficar Pode aqui. vir do lado do inimigo, literal. E isso foi importante. cara. Misericórdia. Isso foi importante, porque eu fui, tipo assim, acompanhar esse processo dessa pessoa. Comecei a ir em várias igrejas pra arrumar uma solução Pra ajudar aquela Para a pessoa. pessoa. para a pessoa. Só que quem tava realmente sendo alcançado Era você. Caraca. nesse processo de cura era eu. Aí Glória parou a com Deus. esse negócio de ficar aceitando Jesus, reconciliando toda hora. Não, aí eu encontrei um lugar, Hum. que foi o lugar que eu fui batizado. Meu pastor Libini Fontes aí já se conheceu, na Boca do pastor. Rio, na Igreja Casa da Bênção. Que ele tem uma linguagem, ele é muito... Como é que eu posso falar? A forma dele de pregar é plural. Uhum. Ele consegue pregar de forma, né, mais complicada, mais rebuscada, enfim, não sei se é a palavra certa. Mas ele conseguiu comunicar a palavra e eu consegui entender e comecei a aplicar na minha vida. Eu aceitei Jesus no dia que ele pregou sobre o filho pródigo. Nossa. E Aí aí foi a última vez que aceitou Jesus. a Porque última- aí você aceitou de verdade. De verdade. Com o entendimento. Exatamente. E aí eu comecei a ir. E aí o que chamava minha atenção já não era mais o lance da música, do louvor, não. Eu ia para ser ministrado por uma palavra. Bênção, bênção. E comecei a colocar tudo em prática. Quem convence é a palavra. E a palavra, ela foi me forjando e eu fui entendendo esse processo. Depois eu fui olhar para trás e falar, nossa. E depois desse processo eu comecei eu não queria, mas eu comecei a exercer atividade na igreja. Mas por mim eu ficava só no banquinho ali, sendo já tava bom demais. Sim. Mas eu comecei um processo de aprendizado também. Porque até então eu tocava, cantava em trio elétrico, em carnaval, enfim. Mas eu comecei a aprender coisas mínimas, porque não era um baita louvor. Sim. Que parecia que eu fazer parte daquele louvor era como eu estivesse ajudando. Mas muito pelo contrário, da mesma forma, eu estava aprendendo. Sim, E sim. aprendo até E hoje. sendo ajudado, né? Sendo ajudado. Sendo ajudado. E ele abraçou a minha causa e ele entendeu o meu chamado, assim.
eu acredito que uma das colunas, assim, foi cuidar desse pastor. Até hoje eu faço discipulado com ele. Uhum. Tem coisas sérias. Às vezes eu vou gravar algum programa sério de TV e tem algumas pautas, às vezes, polêmicas. Eu sempre, pastor, e aqui? Ele não é um cara que fala isso, né? Ele me coloca para pensar, a luz da palavra, e fala assim, ó. E é um cara, assim, um paizão. Porque, assim, eu acho que até se esse pastor, né, que te mentora e entrasse nessa questão, fale isso ou fale aquilo, haja você assim, se torna marionete de novo do sistema. Exatamente. E disso, eu falo direto com relação, né, até o Preto no Branco fala com... Porque tem todas as questões burocráticas. Sim. Eu sempre falo assim, não sou dependente de Deus, gente. Eu não sou dependente de uma instituição ou dependente de um projeto. Não. Eu estou debaixo da dependência de Deus. E isso já foi uma escolha. Isso tem muito mais a ver do que aconteceu lá atrás. Uhum. E a chave é essa. Não importa se eu estou muito, se eu não estou sendo visto, se eu estou sendo visto, isso não importa. O que eu quero manter é essa dependência e ter paz. Porque, com certeza, Deus, se Ele chamou, Ele garante. Independente, se você vai sofrer, amém também. Porque se você está nele, você tem paz. Aleluia. Caraca, esse negócio de paz é tenso. E como é que foi esse encontro entre a pessoa que de fato aceitou a Jesus, né? Porque chegou uma hora que ele aceitou mesmo, pessoal. Ele aceitou mesmo Jesus. Ufa. E aí, com a menina, com a filha do pastor que tava meio atribulada, como é que foi esse negócio? Quando eu encontrei essa paz, eu falei assim, zerou a minha vida. Eu não vou cantar, não vou mais tocar. Conversei lá, eu tinha uma banda, né? Com outros sócios e tal. Contrato, com quebra de contrato de $500 mil. Aí vai num monte e ora. Aí Deus fala assim, ó. Deus usa a pessoa da empresa que assinei o contrato e fala, filho, você tá liberado do contrato, vai. Eu tô afastado, mas eu vejo que Deus tem um plano na sua vida, enfim. Meu Deus, sério? É porque a gente vai falando, vai lembrando, vai pulando algumas etapas. Mas passei por esse processo de chegar pros meninos, não consigo. Assim, até no início eu cheguei assim, não, aqui eu tenho um compromisso com vocês, quando tiver show eu vou cantar e tal, só que eu não vou conseguir cantar certo tipo de música. Só que o meu coração já não estava mais ali. Eu não estava inteiro. Então já estava dividido. Nem estava dividido, estava inteiro. Já começou a se tornar um na fardo. Igreja, né? Tipo, eu ia pro culto das irmãs, o culto da tarde. Uma irmã dirigindo o culto, eu lá no culto e a outra irmã fazendo as coisas na igreja, só e mó paz, presença de Deus. Enfim, eu falei, Deus, eu não vou cantar, não vou fazer mais nada, eu só quero esse lugar aqui. E aí, como é que vive, Luan? Né? Como é que paga as contas? Como é que come? Tem essa parte também. Muita coisa do que segurou a minha onda nesse processo foi que o meu custo de vida, ele diminuiu. E aí, a questão de direito autoral que ainda eu tinha de algumas músicas, eu acabei, né, pagando as minhas contas, mas comecei a viver uma vida extremamente simples, assim, sem... Só que aí, nesse processo, eu comecei a escrever canções que falam desse tempo de transformação. E aí começa a nascer no meu coração o desejo de fazer um disco e tal. E aí eu chego pro meu pastor e falo, e aí, pastor? Eu quero gravar, enfim. Rolou uma oportunidade para vir para São Paulo através de amigos. E aqui eu conheci outras pessoas que me ajudaram também. E nesse processo, o meu pastor, ele me abençoou, me deu uma carta. Tem essa carta até hoje, tá dentro da minha Bíblia. Eu falei, não sou uma pessoa jogada. Aí eu vim com a carta, tudo bonitinho, né? Só que eu vim na loucura, um passo de fé, porque eu tinha um pedal de voz, eu vendi esse pedal e comprei a minha passagem de vinda, só. Não sabia o que ia acontecer aqui. E aí uma coisa que, no início de tudo, que foi um braço, eu sou morador da Zona Leste, tá, galera? Tem um tio meu, irmão da minha mãe, meu tio George, ele que me acolheu aqui na casa dele. Ele é minha tia, a minha prima Isabela, e tem o Júnior, que é enteado dele. Nesse tempo que eu vim para São Paulo, foi o tempo que o Júnior, ele foi morar com o pai. Aí meio que o quarto ficou lá disponível, vazio. E aí meu tio, não, vem pra cá e tal. Nesse processo todo de tocar, eu larguei a escola, né, tudo zoado. Então, eu vim pra São Paulo
E aí também vim para resolver isso, para estudar, finalizar os estudos, enfim. Caraca. E aí fiz supletivo, todo Sim. aquele processo, Correr atrás do a prejuízo, prova, né? correr atrás do prejuízo. Meu tio me ajudou nisso, nesse primeiro tempo aqui em São Paulo. Foi o lugar que eu fiquei até começar a gravar as coisas do disco. Que quem me ajudou foi Jean Michel, Uhum. baterista, que é um amigo lá de Salvador, que, assim, a gente se conheceu numa turnê de festa junina, que ele era uma criança. Foi um dos primeiros trabalhos que ele fez profissionalmente como baterista, foi nessa banda de uns irmãos de uma cidade chamada Bom Jesus da Lapa, Uhum. que o nome da banda era Torres da Lapa. E eu novinho já tocava já profissionalmente, e ele era, tipo assim, o menino da igreja que o baterista deixou na mão de última hora e chamaram ele pra tocar. Ele bem novinho, a gente criou uma conexão, amizade. Depois desse tempo ele veio pra São Paulo e tal, fez parte de muitas bandas aqui. E antes de eu vir pra São Paulo, ele foi fazer um workshop lá em Salvador e eu contei, me converti, tô com as músicas e tal. Ele, mano, vai pra lá, eu tento te ajudar, tá, da melhor forma. Conversa com o Pastor Osés, que é do Renan Praise. Uhum. Então foi o Pastor Osés que abriu o home studio dele pra Nossa. me receber. E como o Michel, ele gravava muita coisa na parceria com o Pastor Osés, acabou que, né, tinha ele usou A ponte. o Michel fez isso não só com o Pastor Osés, mas com a maioria dos músicos que participou disso. Assim, ele chamou amigos dele que tinham favores que ele já prestava, então a galera foi lá ajudar de bom grado. E eu sou grato, assim, imensamente. Tenho uma aliança com o Pastor Zé, a gente se compõe, a gente tá sempre Puxa, que junto. legal. E isso é maravilhoso. E aí ele me recebe, só que o que é que acontece? Eu ficava preocupado, né? Tipo, a hora passando, o tempo da pessoa ali no estúdio, fala, pastor, e aí? Quanto que vai ficar? Ele, não, fica tranquilo. Só que ele saía pra fazer agenda. E às vezes o pastor, ele saia só com um baterista e ele no violão, tipo, ele ia pregar, ele do jeito dele. Aí eu falei, pastor, se você precisar de músico, a gente pode fazer um bem bolado. Eu vou te acompanhar, você não precisa me dar nada e a gente abate nos horários aí do home studio, de pré-produção do estúdio. Foi esse processo. Só que, na verdade, eu ia aprender com ele, né? Acompanhando ele. Com certeza. E fui aprendendo e tal. A gente tem essa aliança, sou grato também ao Michel. Então, nesse processo do CD ficando pronto, eu conheci a Joyce no projeto Redenção. A gente se viu e tal, mas nada demais. Ela tava nessa fase, eu também. Não teve aquele olhar assim, Deus Nada, falou isso, nada, aqui eu nada. sou O rebelde. olhar foi depois que eu vou explicar o mistério. Não teve esse negócio. Depois desse processo, Vou até beber uma era longe de Itaquera pra ir pra Lins. O pastor Zé, nessa época, morava lá na Vila Mariana, então ficar indo e voltando. Às vezes eu ficava lá na casa de Michel, enfim. Nesse processo, eu senti a necessidade de sair da casa do meu tio. Foi quando eu comecei a fazer show com a banda do PA e tal, e foi daí que foi... Eu comecei a voltar a tocar, comecei a gigar. E, além disso, eu fui trabalhar com um ator, que também é cantor, se chama Danilo de Moura. E ele fazia um musical com músicas de Tim Maia, que ele misturava com músicas internacionais e tal. E quem dirigiu essa gig foi o Wellington Nasa, que é um amigo nosso, assim, filho de pastora da Renascer e tal, desse ambiente. E ele montou a gig, tipo, todo mundo crente e tal. A gente começou a tocar. E aí, um dia, tocando na Vila Madalena, quem tá lá? Dona Joyce. Só que eu estava vivendo uma vibe... Era no culto que vocês estavam tocando? Eu estava irmão? vivendo uma vibe, porque eu já estava Ali na saindo, eu Vila já tinha Madalena. meio que saído de Salvador. Sim. Eu não queria conta com relacionamento, porque o relacionamento com aquela pessoa que eu falei não deu muito certo, assim, bom, mas... né? E graças a eu escolhi isso, eu falei, nossa, eu entendi que na verdade quem precisava ser alcançado nisso Olha, a tudo. culpa não foi sua, Deus tinha um outro. E aí, eu já não precisa queria se conta com preocupar, relacionamento né? e já tava rolando assim um negócio na igreja que eu tava, tipo assim, de
as pessoas tentando forçar, né? Sim, o Ah, cara tá solteiro há muito relacionamento. tempo, Tô né? solteiro, não sei o que. Eu Muito tava tempo. tão em paz, falando, eu não vou mexer nisso agora. Aham, sim. Ó, Então, tem um vim pra São irmãozinho Paulo, aqui, uma varoa aqui. E me mantive nesse... É sempre assim, né? Não, Eu sempre é. fica em casa, aí você chega lá, tem uma mulher lá. Sentada no sofá, Você né? falou Eu uma me- moça, eu me chama pra comer mantive. pizza. nesse lugar de paz, Sim. né? E assim, os meninos ficavam assim, mano, isso é estranho, né? Pra ele. Vamos lá, julgado, nós dois, né? eu Foi na julgado. minha, quieto. Isso passou. Anos, enfim. E aí, nesse dia, a Joyce, ela tava pra frente, do meu lado. Aí eu falei, mano, o que é que essa menina... Eu quero ouvir sua versão. Eu quero muito ouvir sua versão desse Ah, dia. nossa, ela tava muito legal nesse dia, tá? Muito sorridente, né? Só que ao mesmo tempo ela também me evangelizou, porque eu cheguei em São Paulo e eu não encontrei um lugar Pra congregar. pra congregar. Eu passei meio que por esse processo que eu passei em Salvador, só que, claro, bem menor, né? Pra encontrar um lugar pra congregar. Uhum. E aí, nesse dia, a gente, né, dançou e tal. Ela falou coisas que ela não se lembra mais. Só que era um sábado. Juras de amor, teve juras de É, amor. ela tava bem, nossa. E aí, só que no dia seguinte, só que nesse rolê todo, ela falou assim, você é da igreja e tal, eu também sou. Ele me convidou pra ir pra igreja. Olha. E aí eu fui no domingo e tal. Só abrindo aspas, né? Você vê que crente raiz é assim, né? É. Pode estar É, caçando aonde que assunto for, ele tá aonde evangelizando. não deve, mas sempre... Não, e foi um sempre negócio que rola tipo assim, eu negócio falei... de vamos pra igreja vamos comigo. Eu falei, mano, vai, essa menina tá aqui, eu falei, vamos lá. Aí a gente meio que ficou, os meus amigos assim, pô, aí, pô. Beijar na boca, minha filha, vai ficar aí nessa vida, né? Fica minha paz. Aí eu falei, beleza. Aí lá vai eu. Eu cheguei nesse lugar, a igreja, e eu me identifiquei, né? Me senti bem, eu falei, pô, acho que é esse lugar. Só que eu estava... o lugar era no Grajaú, eu tinha que fazer uma grande viagem. Né? Sim, sim. Porque hora eu tava na Vila Mariana, onde eu comecei a meio que morar com os Aclimação. amigos ali na aclimação, aluguei um quartinho e tal, e hora eu tava aqui em Itaquera com meu tio, então... Então, só pro pessoal que não é daqui de São, São Paulo, Isso é né? bom, né? Porque, né? Se situar. Vamos É lá, os você extremos. sair de um ponto da cidade. Do 20 Iapoque e ir para o Chuí. Entendeu? 20 Exatamente. quilômetros depois Não, você 20 está... não. 20 não. 20 da Via Madalena. Se for de Via Itaquera, Madalena, é é. 70 Da Vila Mariana. quilômetros. 70 não, É. pô, vai. 70 quilômetros, Com trânsito, esquece, né? Os trânsitos. Com o trânsito vira 100. Não, e a gente ia de... Não, É 3 horas pegava, viagem, a gente. gente Três pegava, No Longe. domingo que a gente pegava É bem mais... um Uber pra Intervalo. chegar na É, estação intervalo, do trem. Depois ia pegar o trem, pra depois pegar um ônibus pra chegar na igreja. Meu pai. Às vezes a tia Gina passava e dava uma carona. Tia Beleza, Gina eu comecei- maravilhosa, beijo. Tia Gina, nós chamamos. Nós chamamos. Você faz parte dessa história. Santa Tia Gina. E aí eu me senti bem, só que, tipo assim, era um negócio muito louco. Ela tinha que, né, fingir o costume ali, ela tinha todo um cuidado, que ela tava vivendo uma fase da vida dela, ela tinha todo cuidado pra apresentar, tipo, quem é esse menino? Uhum. Eu também, A Joyce tipo chegou assim, com um cara encontrei... aí. A Joyce chegou com um cara aí. Os irmãos da igreja. Quem é esse cara aí que chegou com a Joyce? Não, um dia a pastora Almerinda, É ela sobre- pegou o é sobre microfone. a filha do Esse pastor." jovem que vem pra igreja pra ver. Parece que aqui é show, aqui não é teatro, aqui é lugar de buscar Deus. Às vezes eu fico zoando ela. Lembra, você tava mandando aquele recado, era pra mim, né? Porque eu tava ali. Ela, nada disso. Meu pai só de olho. É Mas tenso. assim, eu comecei a ir pra igreja independente dela. Tinha semana que ela não tava. Ela tava no Rio de Janeiro. Só, tinha época que a filha do pastor não tava na igreja, olha ela só. ia pro Rio de Janeiro. Mas eu tava lá, ia pro culto, enfim. Comecei a frequentar a igreja. E aí, nesse processo, né? A gente foi se Foi se encontrando, se evangelizando. entrelaçando. Mas né? mas foi um processo, né? Não Agora foi tão- você tem que contar a Não, mas não foi. sua não ótica. foi- Aparentemente parece que foi assim, né? Rápido. Mas. Quanto tempo durou essa resenha, assim? Ai, foi 1 ano. Não, e depois desse processo, a gente meio que deu um ano e fim pouquinho. nisso. Olha como são as coisas. Tipo assim, ela, mano, eu não tô nessa vibe aí. Pô, amém.
tô aqui de boa. Voltei pro meu lugar de paz, sem procurar Caçar cirandar, assunto. né? Sem caçar assunto por aí. Exatamente. E ela foi viver lá o processo dela, enfim. Voltei pra Salvador, as coisas foram meio que apertando, assim. Eu voltei pra Salvador. Voltei a morar em Salvador. E aí, nesse processo, Deus tira o Juninho daqui, de São Paulo, e ele vai morar em Salvador. Juninho, quem é Juninho? O irmão dela. Olha, o irmão dela. E aí, só que, tipo assim, nesse processo do meu CD, eu não lancei nada. E eu mandava as músicas pra ela, e eu, sem eu saber, ela compartilhava as músicas com ele, pra saber, olha isso aqui e tal, enfim. E aí, um belo dia em Salvador, tem um amigo meu lá, o William, uma barbearia lá na Boca do Rio, no bairro que eu morei muitos anos. Ele tinha essas músicas, ele deixava tocando na barbearia. E você sem saber? Eu sem saber de nada. Não, eu tinha passado pra ele, ok, ele ok. ouvia, ok. Um dia meu telefone toca, ele, irmão, passe aqui, você tá onde? Eu falei, tô aqui, perto de você, passe aqui que tem tem uma pessoa aqui que te conhece e tal, quer te ver. Eu falei, beleza, tô aí, né? Quando eu chego lá, era o Juninho. Porque ele ouviu a música e falou, pô, eu conheço, aí é o Luan e tal. Aí ele me ligou. Uhum. Olha que mundo louco. Ele tava no Demais. bairro que eu morava e tal. E isso, ele tinha quase amigo nenhum, né, em Salvador. Sim. Fez a gente se aproximar. E depois desse processo, ficou aquele negócio, né? Eu e a Joyce, não é, vamos ver, não sei o quê. A Juninho ministrou na vida dela. Não, primeiro, acho que é Você tem que importante. contar do início pra todo mundo É importante entender. entender assim, às vezes as pessoas falam, tá, processo. Que processo que você estava vivenciando? Então, vamos lá. Esse 1 ano foi um processo... O que aconteceu? Eu fui noiva. E esse noivado, assim, foi algo muito repentino. Não era algo que eu tava, né, esperando, assim. Mas, enfim, fiquei noiva de um relacionamento e tal. E aí, todo aquele processo de... Data, casamento. espaço e tal. Então, assim, eu tinha um espaço fechado, vestido comprado, aquela coisa toda. E aí, de repente... Noiva há quanto tempo, Joyce? Só pra galera entender. Ai, eu fiquei noiva... Na verdade, você ficou noiva 2 vezes, né? Então, vamos lá, né? Vamos falar de noivado. revelações. Então, assim, eu fiquei noiva 2 vezes. Então, eu tive 2 noivados. E esses processos foram, assim, foram muito pessoais, assim, sabe? De um trabalhar Sim, de Deus sim, comigo. sim. Porque a gente que cresceu dentro da igreja, a gente que cresceu nesse ambiente, a gente sabe o quanto os valores da família, de Sim. você construir uma família, de quanto isso é muito sério. Então, você não vai namorar por namorar. A gente cresceu aprendendo sim. sobre isso e da importância de você entrar dentro de um casamento, a gente já entra com aquela verdade de, poxa, isso aqui é um juramento, é algo que eu tô pra firmando tudo pra minha sempre. vida e é pra tudo sempre. Então, assim, eu acho que na nossa vida, de quem cresceu na igreja e tal, isso é uma decisão mais séria que a gente toma. Sim. Não é do emprego, não é da faculdade que você... O casamento pra gente é algo muito... Porque a galera que não vem dessa Exatamente. ideia é E tipo eu assim... nunca tive Meu, isso. casou, não deu certo. Sai fora, já Você era. sabe do Fora, meu já pai, você era, quer ser entendeu? músico? Primeira coisa, você tem que ser casado com a música. Ele falava, tipo, você Pra leve a entender sério. teu... Você tem que falar várias línguas, você tem que entender de tecnologia. E família é uma coisa muito séria pra você que vai viajar. Então, veja se é isso mesmo que você quer. Então, olha a diferença. Então, já tinha isso meio que plantado, assim. Sim, já tinha isso como Eu uma nunca- crença. Nunca, tipo assim, imaginei, tipo assim, ter o desejo de casar. Isso só foi depois que eu tive encontro com Cristo. Ele me conheceu, né? Daquela me conheceu. Não, mas aí é engraçado, assim, cada um tem um processo. E aí, quando eu vivenciei isso, e eu conheci o Luan nesse processo. Então, eu tive as 2 vertentes. Eu me enfiei muito na igreja, depois aquilo voltou, então eu fui me afastando. E aquela coisa, você se afasta, mas no domingo você tá lá. Então, ele me conheceu nessa fase. Uhum. E aí, quando eu terminei esse relacionamento, é um testemunho mesmo. E eu entendo que hoje Deus permitiu que eu passasse isso para poder ajudar outras pessoas. Porque eu sei que existem muitas mulheres, existem muitas pessoas que já passaram por situações assim. Inclusive, teve uma vez que eu preguei e eu lembro que depois desse dia que eu contei esse Várias testemunho, pessoas. tinha uma pessoa naquele lugar Naquela situação. que estava Sempre naquela tem. situação. Sempre tem. Então, É. assim,
eu faltava 8 meses pro meu casamento, então 8 meses é razoavelmente pouco tempo, Pouco né? pouco tempo. E aí eu lembro que Deus usou uma pessoa pra falar comigo. E Deus usou essa pessoa pra falar assim, olha, você não vai casar com esse rapaz. Caramba. Você achou que assim, fala assim, demônio? Não. Aí você fala assim, o diabo é que Cara, tá te eu acho usando, que alguma foi coisa a assim? experiência mais real que eu tive com Deus de ter que tomar uma decisão, entendeu? De algo que eu não queria, assim, porque na minha cabeça era algo Tava tudo muito certo. surreal, assim. Esse era meu Então, preparado. você ouvir 8 meses antes do seu casamento, Deus falar assim, olha, você não vai casar com essa pessoa. Com tudo pronto. Com tudo pronto. E assim, ele... Só que Deus, cara, ele é um ser surpreendente. Porque ele não vai te dar só uma má notícia, assim, sabe? Porque ele tem alegria em ver o Alex É, tipo- lá do céu, entendeu? Ó, você tem 5 meses de vida. E ele tá lá no trono dele, entendeu? Alegre, contente, feliz. Na verdade, não acontece isso. Então, quando Deus falou comigo, ele me explicou os reais motivos, sabe? Ele falou, olha, tem coisas que Deus quer fazer na sua vida e vocês estão em níveis espirituais diferentes. E vai acontecer isso aqui com você. Nossa. Então, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei em choque. Só que Deus começou a usar aquela pessoa e ela começou a rir. No meio daquela, né, Gente. mensagem. E ele dizia assim pra mim, mas você não tem ideia da honra que eu tenho reservada pra você. Quem? Minha noiva. Ela, você viu que ela já tava fazendo. Eu nunca fiz isso na vida, gente. Mas assim, agora eu tive que... Não, mas aí e Deus falou isso. Você não tem ideia da honra que eu tenho preparado. Só que entre essa promessa ser cumprida, né? E esse foi um Ainda processo. tem a resenha, não é Você assim. entendeu? ó, Não é assim, Deus falou no Acabei dia. meu noivado hoje e a honra veio semana Não, pra eu vivi próxima cena de semana. novela, de pegar o vestido, e parecia a música da Toni Braxton, assim, e eu segurar o vestido. Deus. Assim, Porque- eu passei, cara, foi assim, um processo muito difícil. Nossa. Pra É muito- eu mas chegar é aqui e difícil, tá sim. falando isso, assim, foi muito difícil. E aí eu lembro que antes do Juninho, aí a gente vai chegar lá no Juninho, aí eu conheci o Luan e tal, e aí eu tinha aquela coisa, eu sempre ficava encontrando um defeito. Eu me sabotava muito, Sim. né? É Então defeito nela. eu não conseguia. Hum. Porque quando você passa por relacionamentos assim, difíceis e tal, então eu tive que tomar uma decisão de acabar. E quando você vai vivenciando isso, eu só ficava com aquela coisa na minha cabeça. Deus falou que era honra. Sabe? Deus falou que era honra. Então Mantra. eu falava, cara, a honra, a honra. E às vezes você conhecia uma pessoa legal, mas eu falava, mas não é honra. Aí, sabe, assim, eu ficava... É legal, mas honra não. Entendeu? Cadê a honra? Cadê a honra? E eu ficava com aquela dúvida da honra que Deus iria fazer. Porque dentro da minha cabeça, eu sempre falava assim, cara, isso vai gerar um testemunho. Amém. Amém. É isso aí. Se Deus não tá fazendo eu passar por isso, A troco de simplesmente nada. a troco de nada. Essa situação que eu tô vivenciando vai gerar um testemunho. Então, sabe o que eu fazia, gente? Eu ensaiava. Eu ficava na minha cabeça pensando assim, sei lá, conheci uma pessoa tal, aí eu falava, agora eu vou contar o testemunho da minha honra. Só que aí no meio da história eu falava, Sempre cara... tinha eu. Não, Tinha sabe? um B.O., alguma coisa que me falava assim, isso não é um testemunho. Então hoje, quando eu tô aqui agora contando esse testemunho, podendo vivenciar isso, eu falo, cara, é a honra de Deus. Amém. Entendeu? Toda essa dor que eu passei, tudo aquilo gerou um testemunho. Esse é o fruto, sabe? Uhum. Daquilo que eu vivenciei. E aí, quando o Juninho foi pra lá, eu lembro que foi um ano, assim, em que eu tive que, de fato, fazer uma escolha. Nós estávamos conversando em off. Eu lembro que eu falei pra minha mãe que eu ia viajar no final do ano. Era Natal, assim. Deus sempre trabalhava comigo, tipo, final de ano. Então, assim, é a pior época da vida pra você sofrer qualquer coisa. Então, tipo, eu terminei o noivado no final do ano. Nossa. Então, tipo assim, passar Natal, ano novo. Todo Cara, mundo deixa eu alegre. fazer isso depois, que Por façam favor. as festas. Porque parece que, assim, tá todo mundo feliz. E o peru e você, sem gosto. Não, você é a cê pessoa louco. mais triste da face da Aquelas terra. sobremesas, tudo que, né, pra deixar Nada. você alegre, Nada me não deixava consegue feliz. desfrutar de nada. E aí, eu lembro que o Lua tava em Salvador, o meu irmão se mudou pra lá e tal, e aí eu peguei e
e falei, minha amiga me chamou, vai viajar, tal, não sei o quê. Falei que eu ia viajar com a minha amiga. Falei, mãe, tô indo viajar. Mãe, eu menti. E aí, pai, eu menti. O que aconteceu? Quando chegou na frente da casa do meu irmão, eu pedi pra descer do carro e tal, e eu tinha a chave do apartamento dele, e eu me enfiei no apartamento dele e passei esses dias de festas trancadas no apartamento. Todo mundo achando que eu tava na praia, tal, com as minhas amigas, e eu tava lá. Mergulhada na Né? depressão. E aí eu lembro que chegou o domingo, e era o primeiro culto de domingo do ano. E eu não podia ir pra igreja, Porque porque todo mundo tava na igreja, né? E aí, só que foi dando a hora de culto, e eu comecei a me arrumar. E eu falei, eu vou pra alguma igreja. Não sabia que igreja que eu ia ir, e eu falava, eu quero ir pra uma igreja que ninguém me conhece, eu preciso ter esse momento com Deus. E aí eu lembro que eu procurei uma igreja perto da casa dele, eu fui andando, e aquele caminho, assim, foi um caminho muito meu e Deus, assim, sabe? Ele falando comigo. E eu cheguei naquela igreja, eu sentei no último banco, eu nunca vou esquecer disso. Eu sentei no último banco e eu falei, Deus, basta. Basta fazer do meu jeito, sabe? Eu já fui pra tudo quanto foi canto, não vi alegria em nada disso, porque depois eu voltava vazia. Então eu, vai. Vai não sei na onde. E eu não me sentia feliz. As amizades que eu fazia eram amizades que eram momentâneas, eram amizades que estavam comigo naquele momento. Pra aquilo. Entendeu? Pra aquilo. Então era muito amigo pra ligar e falar, vai ter festa não sei na onde e tal. Mas quando eu tava na bed, sozinha, segurando meu vestido. Não tinha ninguém. Não tinha tava ninguém, lá. entendeu? Então eu conhecia um monte de gente. Jesus. Eu segurando meu vestido lá, eu tinha um monte de gente e tal, não sei o quê. E eu não tinha ninguém. E aí foi nesse dia que, assim, não me pergunte o que o pastor pregou, porque foi muito eu e Deus falando comigo. E eu falei, acabou, chega. Deus, eu quero ver aquilo que o Senhor falou que ia fazer na minha vida. E o que eu tiver que fazer, que for a minha parte, eu vou fazer. Então, eu lembro que eu peguei meu celular e aí comecei a apagar um monte de telefone, um monte de coisa que eu falava assim, cara, isso daqui não tem... Não Eu faz passei por esse sentido. processo aí Entendeu? também. Tipo assim, cara, isso aqui não leva... Não, essa amizade aqui e tal, e comecei a fazer uma limpeza. Ou seja, eu comecei a preparar o ambiente para que o milagre acontecesse. E aí, o Juninho me ligou. Passou uns 2 meses, mais ou menos. O Juninho me ligou e aí ele falou assim, Jô, você sabe que eu te apoio em tudo. Você sabe que eu sempre, né, sempre te apoiei em tudo e vou continuar te apoiando. Só que, cara, eu não sei se Deus vai ser tão bondoso com você assim. Né, falando do Luan e tal. Ele é um cara muito legal e tal, não sei o quê. E aí, era como se Deus tivesse tirado aquelas traves, assim, que estavam nos meus olhos. E aí, eu passei a, tipo, enxergar tudo diferente. Porque eu falava, cara, ele é 110, eu sou 220, sabe? Ele é good vibes e tal, não sei o quê. Às vezes eu encontrava com ele e eu falava, por que tá acontecendo isso? Não, um monte de problema. Aí, de repente, ele virava e falava, vamos orar. Eu queria morrer. Que eu não queria Não, orar, eu não queria quero orar. Eu queria, sabe, assim, tipo, resolver aquele... Eu queria que ele resolvesse, que ele me desse uma solução. E aí, ele tava me dando uma solução. Mas não era a solução que você queria. Exatamente, não era a solução que eu queria. Homem de Deus, nome de Deus. E aí foi quando Deus começou a trabalhar e... Enfim, né? Isso é um resuminho da nossa história. Mas eu vi Deus cumprindo aquilo que ele falou com honra. Hoje é a nossa casa, hoje é a minha família, assim. Eu vejo, sabe, Deus agindo. Então, cara, se você chegar nesse ponto de chegar num lugar onde você precisa tomar uma decisão, que talvez... Naquele primeiro momento você fala, é loucura, mas faça. Decidir Se entre Deus isso mandar, e faça. isso aqui. Não decide nenhum dos dois. Eu falo isso direto. Vai pra Jesus. Não é pra onde ele Sim. está. As coisas se encaixam depois. Sim, benção. Ô, Luan, deixa eu fazer uma outra pergunta pra você. Até que é uma das perguntas aqui que... Pode vir mais pra cá. Sim. Que aí ele tava na sua cara. Opa, tá. Vai, pode voltar. Não, tranquilo. Ele tem uma... Ó, a gente fez vários, você vê que a gente coloca, né? Mas Sim. Deus, ele vai fazendo, né? Imagino, gente. Cara, já falou uma hora aqui. O que é avivamento? Vou perguntar pra você e pra você. O que é avivamento pra você, Luan? Avivamento pra mim é eu acho que pra mim é esse pro tempo Luan. de transformação, de encontro com Deus. Isso é essa revolução que o avivamento causa. No Brasil também, você acredita que é isso? O avivamento brasileiro seria Aí isso? você já tá falando de
de um movimento, né? De um todo. É que parte é muito individual nosso, né? Eu falando individualmente, é meio que isso. Num todo, eu tenho um sonho de construir algo assim, dentro da direção de Deus, já falei isso em alguns lugares, que é ter algum movimento que impulsione esse avivamento, e que faça parte disso. Que é esse alcance das pessoas. É isso que Deus faz, né? Uhum. Essa bomba atômica que é o poder de Deus. Que não é só na transformação da vida, não é só da pessoa encontrar um consolo e uma paz, mas de cura, de relacionamento, de restituição, de milagre. Meu Deus. Tudo isso faz parte Sim. do avivamento. De sabedoria, né? Porque você vai olhar aí os grandes... os caras perdidos, não tem estudo nenhum. De repente tem um encontro com Cristo, começam a pregar de uma forma incrível, sem escolaridade nenhuma, com a sabedoria de Deus. Isso, para mim, é avivamento também. É o conjunto de tudo isso. Então, eu tenho... assim, faz parte assim, das minhas orações com Deus, de poder contribuir com isso, com relação à nossa nação e às nações também. Uhum. E você, Joyce? Eu acho que o avivamento, ele é algo que ele acontece de dentro para fora, Exatamente. sabe? Assim, então você vê o avivamento de Deus na vida das pessoas. Eu acho que não é só um movimento, não é só um lugar, não é só um tempo, entendeu? Uhum. E eu acredito que a gente tem que buscar isso diariamente. Então, assim, Deus, aviva a tua obra na minha vida nesses dias, aviva a tua obra nesse momento. Então, eu acho que a partir do momento que a igreja, né? Avivamento Quando a gente também é fala do alinhamento, todo, né? Uhum. mas a partir do momento que eu acho que a igreja tiver essa visão desse dentro pra fora, de fato a gente vai viver um verdadeiro avivamento, onde as pessoas vão estar reunidas no mesmo lugar, todas na mesma sintonia. Eu acho que a gente ainda não vive isso, entendeu? Não tá como que um rádio, né? Não tá na... mesma sintonia. Eu acho que são momentos e tal, mas eu acho que ainda vivenciar isso, assim, aquele tempo em que tá todo mundo reunido no mesmo foco, no mesmo olhar, e a gente vê a transformação, aí Deus, ele derrama do Espírito Santo, sabe? Ele derrama do poder dele, e a gente consegue testemunhar isso aos olhos, né? Os olhos naturais, a gente vai conseguir Uhum. ver isso, mas eu acho que a gente só vai conseguir viver isso mesmo quando a gente se permitir a viver essa transformação de dentro pra fora. Uhum. E aí, pegando esse gancho aí de avivamento, qual é a voz, assim, que você gostaria de ser? Porque, assim, hoje a gente vive na era digital, tecnologia, a era do influencer, né? Quantos zilhões de seguidores você tem e tal. E existe duas questões que eu gostaria que você trouxesse aí pra gente, que a primeira é, como você se vê, qual é o autoconceito que você tem, né? Como você mesmo se enxerga em relação ao que as pessoas talvez projete de você, e qual é a voz que você gostaria de ser, ou se você já é essa voz. Então, a vida, ela é cíclica, né? Então, talvez eu esteja com a mensagem para um tempo determinado que Deus colocou na minha vida, ou num estágio. Sobre as pessoas, o que elas podem, assim, de como eu me vejo, Luan, eu me vejo como aprendiz e dependente, né? Isso aí é algo que esse é o meu lugar. Eu sou um eterno aprendiz, assim, de Deus, de Jesus. Claro que às vezes a gente, né, não é aquele aluno... às vezes eu não me sinto aquele aluno, o melhor aluno da classe. Sim. E isso é uma realidade, né? Mas eu me sinto aprendiz, eu sou um aprendiz. Uhum. E sobre ser voz, eu acredito que é questão de tempo, de hora e de necessidade e daquilo do que Deus te direciona. Uhum. Em momentos eu consigo perceber cantando uma música que Deus coloca ali no meu coração, vem, eu canto, e eu sinto essa graça de Deus, essa presença de Deus através dessa atmosfera que vai levar um consolo para a vida da pessoa. Eu gosto muito de falar sobre tempo, sobre ciclo e sobre essa dependência, porque isso é muito presente com a minha história. Mas, ao mesmo tempo,
Eu também sou essa pessoa toda quietinha, como ela disse, 110, 120. Mas quando você tá ali fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, você também consegue viver aquele momento de alegria, de celebração. Então tem tempos e tempos. Uhum. Tem tempo que a mensagem que está mais latente é essa mensagem de consolo, Sim. essa mensagem de abraço e de carinho. Uhum. Às vezes, essa mensagem também é de falar, de conselho, né? De De direção. conselho, Atitude. de direção. Então, isso acaba se misturando. E também de celebração. Eu Sim. sou uma pessoa que eu sou da Bahia, então eu já tenho, Eu sou da Bahia. eu já tenho no meu DNA essa alegria. Tem esse momento também de risada, né, amor? De fazer as tias, nossa, a tia Kika, as tias da Joyce. A minha sogra Só também é resenha. muita alegria, né? E eu gosto também dessa alegria. Então, isso acaba se externando daquilo que a gente carrega na vida das pessoas no momento que a gente se dispõe para ser usado por Deus. Uhum. Então, é sobre isso. É Uhum. sobre o tempo. E você, Aquilo que é necessário e naquele você, Joyce, essa questão, qual é a voz que você gostaria de ser? Ou se você já se enxerga como essa voz? Então, eu acho que a gente vive numa sociedade que é difícil falar assim de como a gente se enxerga e de como as pessoas também enxergam a gente. Porque hoje tem gente que me segue ou que gosta de mim pelo que eu posto. Então é pela comida, pela... a Pela Joyce estética, come aquela comida lifestyle. legal, né? Sim. Poxa, nossa, então assim, isso é muito raso. Eu comecei também a me questionar, né? Deus, de que forma que as pessoas estão me enxergando, né? Sim. Será que o que eu estou transmitindo? Então, a minha oração nesses dias e nesse tempo é assim, eu quero ser essa voz que é a voz da verdade. Escudo. Não há ferrolhos, nem portas. Não, mas eu falei, Deus, eu quero ser essa voz, que é a sua verdade. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas falam, é a voz profética, né? Sim, sim. É a voz. Cara, é muito doido você assumir esse Se papel e se intitular, né? tipo... Sendo que a voz, quem é mesmo é Jesus. Você né? entendeu? Exatamente. Então, É muito complicado você falar assim. Então, a minha oração, na verdade, nesse tempo, é de falar, Deus, que eu possa ser a sua voz, né? E não só a sua voz, mas assim, que as pessoas possam olhar pra mim e te ver. enxergar, é isso aí. E te enxergar naquilo que eu falo, naquilo que eu visto, aonde eu ando, com as pessoas que eu convivo. E isso é muito difícil também, não é Sim, sim, tão sim. simples assim. Mas a partir do momento que nós estávamos conversando, você vai adquirindo um amadurecimento espiritual, coisas que você se importava, você já não se importa tanto, Sim. porque você quer estar cada vez mais próximo da vontade de Deus. Uhum. Então, quanto mais próximo da vontade dele eu estou, eu tenho certeza que mais eu vou me parecer com ele e mais a voz dele vai estar na frente da minha. Vai ecoar sobre Entendeu? você, Então, sim. assim, a minha mente tá ecoando uma coisa, mas eu quero a mente de Deus em mim. Exatamente. A minha boca fala uma coisa, mas eu quero que a boca de Deus se manifeste através da minha vida. E isso é com amadurecimento. E, cara, é uma escolha. Sim, total. Eu queria pedir um favor, se desse. Eu queria ver vocês louvando. É possível? Ai, meu marido fala tão Claro. bonitinho, né? Vocês Vamos louvando. louvar ao Vocês Senhor. louvando. Vamos Eu sou louvar muito a Jeová tradicional. com Ele- pandeiros e palmas. Ele Aqui é da terra todo se canta. tradicional. Lá no Eu céu não vou se entrar na ouve. frente da câmera aqui, né? Pra não. Tá? Mas eu sou. É melhor ele tirar. Né? Porque eu sou meio desastrado, né? Bora Aqui lá. vocês veem que a organização da produção é uma loucura, Isso. né? Aqui Aqui é um negócio. orgânico. Isso aqui é sobre quem sabe faz ao vivo. Eu tenho uma mania de ficar toda hora quando eu tô falando de algo relacionado à igreja, a Deus, eu transformo aquele lugar numa igreja. Isso. Aí eu tô quase falando, a paz do Senhor, irmão, estamos aqui para dar uma oportunidade. Não, o Alex, Para ele o- está aqui, a Levita, a irmã, ele é desses, Sim, ele é Aqui a desses do rolê. Levita, a regente de oração, do círculo de oração Rosa, Rosa de de Saron. Saron. Nossa, Sara, os cordeirinhos Os de cordeirinhos Jesus. de Jesus. Eu sou dessa época aí. Eu também, eu sou dessa- O que é Jesus, que você amado. quer cantar, minha filha? Ai, meu Deus do Que aqui céu. é uma briga isso, tá? Ah, é? Mas é o que nós estávamos Daqui a pouco o Chico conversando. gospel. E a gente precisa falar em 2 minutos. Às vezes, a gente
cresceu numa família, a gente, né, nesse ambiente de estar em lugares, e às vezes as pessoas, né, e tal. Então, a gente às vezes... Eu cresci meio, não com uma agonia, uma versão disso, mas eu não dei aquela coisa, ai, meu sonho é gravar um CD. Sabe, assim, as coisas vão Sim. acontecendo, entendeu? Você tá no meio de uma pessoa que você conhece outra, e aí eu canto na igreja, faço parte do ministério de louvor, então, pra mim é muito mais do que cantar, Sim, né? sim. É um ministério, é ter essa responsabilidade. E às vezes eu fico pensando, Deus, será que tem gente que busca muito isso, né? Mas talvez você vai chegar nesse lugar que você quer tanto e, cara, talvez não é o lugar, Não é sabe? isso. Não é isso, sabe? Será que isso vai te bastar? Ai, quando todo mundo estiver cantando a minha música. Tem gente que tem esse tipo de... Anseio, E vontade. aí a gente já viu essas coisas muito próximas Sim, até sim. da gente. São seres normais, pessoas naturais. Ah, mas, milhões de pessoas. A música foi traduzida no coreano, no japonês. E Sabe, isso mudou a sua Sim. vida? Então tem gente buscando muito isso, outras pessoas fugindo muito disso, sabe? Sim. Às vezes eu falo, cara, eu não sei, se for pra eu chegar em algum lugar e, ai, nossa, te conhecem porque você prega, porque isso, aquilo, e aquilo te tirar do foco e do lugar que talvez você tava lá no comecinho, cara, não faz essa oração. sim, não faço. Sabe? Não Perigoso. faça essa oração, que é uma oração muito perigosa. Deus, que eu quero que... Cara, Deus pode te usar a nações. Mas ninguém conhece meu nome. Você não sabe. Sim. Entendeu? Esse testemunho que a gente tá contando aqui pode chegar em outro país e tal. E aí as pessoas falam assim, Deus falou que vai me levar às nações, mas ele não me levou. Mas às vezes levou. Mas às vezes levou. Tem uma Levou, pessoa sim. lá na Espanha, tem uma pessoa não sei o quê, que ouviu um testemunho, alguém falar de uma pregação que você... Sabe, assim, só que a gente cresce com essa natureza, sabe, assim, de... Ai, eu preciso ser reconhecido. As pessoas... E é inconsciente, às vezes, sabe? Uhum. Não é que a pessoa tá fazendo isso, meio que... É inconsciente, ela vai... ao longo da vida, colocando isso como um foco. E, de fato, esse não é o meu. Então, se um dia Deus quiser me levar, se um dia Deus quiser fazer, eu tô aqui pra fazer a vontade dele, mas eu não sei nem se hoje eu A tenho brisa estrutura, não é essa, né? Sim. sabe assim, psicológica, talvez eu tenha essa estrutura pra estar nesse lugar. Então, se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Eu nem menosprezo, sabe? Sim. Quem tem esse sonho e tal, eu acho muito legal e tudo, mas assim, cara, do mesmo jeito que quando eu canto no domingo na igreja, ou quando tem alguma coisa, cara, eu cantando na minha casa, no meu chuveiro, o Luan sabe, pra mim é a mesma coisa, sabe? Assim, às vezes a intensidade é até maior. Porque você tá na igreja, você quer... Você tem que manter ali meio uma postura, né? Exatamente. E você quer que a glória de Deus se manifeste. Então, nossa, todas as vezes, todo domingo que eu ministrar, tal, eu quero que Deus derrame o poder e tal, não sei o quê. Aí, às vezes, você sai frustrado porque os Não irmãos aconteceu na sua não foi no expectativa. manto. Aí você fala, Não rodou. puxa, Deus e tal, não sei o quê. Só que, às vezes, Deus ministrou a semana inteira na sua casa, você chorou, tal, Isso. Deus falou com você. E você não valoriza. Ou às vezes a pessoa não manifestou algo visível aos teus olhos, mas dentro do coração dela, enquanto você tava cantando, a gente tá sempre procurando resultado, Sim, né? sim, sim. Cadê o irmão? Ah, não. Ih, o irmão não caiu no poder? O irmão O irmão não não. caiu, Então Deus não se manifestou. Então eu acredito que ele cresça, a gente possa diminuir, nós possamos diminuir. Amém. Vamos cantar? Nada vai dar certo. Pode ser? Pode. A gente não ensaia, tá? A gente... Verdade. Isso daí é uma Depois coisa que nós ela sai temos que reclamando. fazer. Saiu Não, reclamando. ficou bom, a gente tem que passar. Todo mundo acha que, nossa, casa de cantor, de não sei o quê. Eles cantam o dia inteiro, ficam compondo o dia inteiro. Não, gente. Cantarolando. Não, isso não acontece. O dia nasceu e eu agradeço aquele que tornou o que era nada em tudo. Tudo aconteceu porque Ele mesmo estabeleceu
todas as coisas do mundo. Nada vai dar certo se for no tempo errado. Pra que ansiedade? Por que tá preocupado? Entrega o seu caminho a Deus, por Ele já foi tudo consumado. Pouco com Deus é muito, pouco com Deus é tudo, muito sem Deus é nada. Se estou em Deus, nada me falta. Pouco com Deus é muito, pouco com Deus é tudo, muito sem Deus é nada. Se estou em Deus, nada me falta. Oh, 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 oh. Nada vai dar certo se for no tempo errado. Pra que ansiedade? Porque tá preocupado? Entrega o seu caminho a Deus, por Ele já foi tudo consumado. Pouco com Deus é muito, pouco com Deus é tudo, muito sem Deus é nada. Se estou em Deus, nada me falta. Pouco com Deus é muito, pouco com Deus é tudo, muito sem Deus é nada. Se estou em Deus, nada me falta. Se estou em Deus, nada me falta. Tudo posso naquele que me fortalece. 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 Aí você quer... eu Glória a sou Deus. crente. Eu sou crente. Se você não sentiu nada daí, meu irmão, olha, eu já Eu gosto dessa posso música porque ela sentir a tem presença do tem um Senhor aqui significado nesse muito, lugar. muito especial, assim, sabe? Das 50 milhões de canções que, né, o Luan já compôs. Olha, me colocando no estádio. É. Não é nada disso, viu, gente? Não, mas é, assim. E é uma verdade, né? Nada vai dar certo se for no tempo errado. E acho que é a realidade que a gente viveu e Deus... Que a gente carrega. E a gente carrega isso, né? Onde Deus nos colocou no tempo certo. E, cara, não é uma coisa de uma hora pra outra, sabe? Para de querer, com a tua ansiedade, resolver as coisas. jeito. Entregar nas mãos de Deus é o plano A, vai ser sempre a melhor opção. E não é sobre ter muito, ter pouco, estar em destaque ou não estar. Está nele. A chave tá aí. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui, sala de oração. O segredo tá aqui, gente. Olha a neta da irmã Na Antônia. oração. Mas é a realidade. Isso daí é uma das ferramentas, sabe? Que tá no processo. Então, se você não tem uma vida de oração, quando a gente casou, a gente tem muitos testemunhos, né? Mas quando a gente casou, nós ficamos morando um tempo, foi na pandemia, meu pai ficou doente e tal. Então, eu morei um tempo na casa dos meus pais. E assim, a gente cresceu num ambiente de oração. Sim, sim. E esses dias até um tio tava conversando comigo, que ele falou que ele dormiu na minha casa, tio Samuel. E ele falou assim, cara,
vocês começaram a orar De madrugada. de madrugada, e aí você começou com uma autoridade, e você orando e tal, eu falei, meu Deus, será que é eu que tô aqui? Porque o tio era pra também ter entrado lá na oração e já fingiu que não era com Ele ele. era assim, meu Deus, será que estão orando, estão expulsando alguma coisa aqui e tal, isso aqui. E na verdade, o segredo é esse. Às vezes as pessoas veem um casal, né, e falam assim, cara, vocês estão há tantos anos juntos, vocês, sabe, estão caminhando. Todo mundo aqui, a gente, né, vive e a gente conversa e fala, cara, só muda o endereço, são Eu as mesmas aprendo muito com questões. vocês. Só que a oração é a base. Meu sogro é uma referência de oração. Nesse A tempo que a oração. gente morava lá, ele falou, não tem ninguém em casa. Aí ia na sala, depois me deparava, ele tava de joelho lá no sofá, tipo, horas. Orando. E com aquela cautela pra resolver tanta coisa, né? Saber de tanta coisa da vida e administrar isso. Sim, sim. É uma referência também. Junto com o meu pastor lá de Salvador, meu pastor José, é uma Sem referência de oração. homem de Deus, de marido, de pai, de avô e de homem Eu de ainda, oração. gente, oro nas roupas do Luan, tá? Então, outro segredinho aí. Mas eu nunca passei roupa. Nunca gostei de passar roupa. Mas um dia eu Deus vi tá uma tratando, pastora. Né, eu vi uma pastora Jesus. pregando e ela falou sobre isso. Ela falou assim: você tá na sua casa, né? E você tá organizando as suas coisas, tá organizando as coisas do seu esposo e tal. Ora! Intercede. Então, assim, se tem alguma coisa que eu faço e o Luan, né? Eu passo Né? Eu que falo que todas. Não, mas eu passo as Mas é roupas mesmo. dele. Eu faço. Às vezes ele falou: você não quer que eu veja alguém pra. Não. Esse é uma coisa que eu coloquei como propósito, sabe? Então, assim, sempre que eu tô passando as roupas, eu tô orando nas roupas do meu esposo. É um ato de fé meu. Que eu Sim. acredito que Deus honra. Deus né? trabalha em todo tempo. Glória a Deus. Faz milagre a qualquer hora. Dica, Ele ore nas abriu roupas do uma seu esposo. vereda e vai mudar a sua É isso história. Deus trabalha em todo tempo. Faz milagre a qualquer hora. Fez brotar água da rocha. Ele vai te dar vitória. Olha a chave aí. Ou vai, jejuar e ora, clama e adora, e toda preocupação deixa no altar. Deus está perto, não desanimes, a dor do deserto faz parte do processo. Faz parte do processo, Ai, então, que sala de incrível. oração. Que incrível. Ai, gente. Tinha tanta coisa, né? Parte 2, né? Em breve, parte 2. Parte 2, aguarda. Tem que deixar um gostinho, né? De quero mais. Tem que ter a parte 2. A Joyce vai abrir a caixa preta. Cara, no eu vou próximo. estar quero terminando pro Chico aqui. Gospel, E assim, é claro É. que a gente, os irmãos pedem um monte de coisa. Mas Sim. tem uma música que eu queria pedir que você louvasse, que assim. Mano. A Joyce, ela mandou pra gente essa música. Eu acho que quando você fez, mandou pra você, aí você mandou pra mim, eu mandei pra minha irmã. Aquela lá, Deus te ama. Sério? Aí eu Tia Gina então. que ama essa amo Aí eu canção. queria, vou mandar, Essa música, ela surgiu de um jeito tão louco, assim. Eu fui visitar uns amigos em Salvador. E aí, nesse ambiente, na casa desse amigo, tinha um parceiro nosso, né? Que tava, assim, atribulado total, assim, da vida. Tipo, querendo tirar a vida. Os meninos estavam jogando videogame, assim. E eu meio que peguei o violão. Comecei a cantar isso pra ele. Foi isso, né? Tipo assim, eu entendi que naquele dia eu tinha ido ver meus amigos, mas foi com esse propósito de entregar essa mensagem pra ele. Foi: hoje eu vim aqui só pra dizer que existe alguém que te ama muito e se importa com você. Sempre está contigo em dia triste ou dia feliz. Ele não desiste. Não desiste de você. Desceu do céu e se entregou por nós. Na cruz nossos pecados perdoou. Venceu a morte, reina lá no céu.
Ele é a vida, o verdadeiro amor. Deus te ama muito, Deus te ama muito. Olha o que Ele fez por nós. Deus te ama muito, Deus te ama muito, Deus te ama muito, Deus te ama muito, 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 muito. A minha mãe, criança, ela fala, você me ama, né? Aquele negócio, não tem esse negócio de muito, muito. Foi meio que isso, o amor de pai, né? Deus te ama muito, 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 Aleluia. muito, muito. Que você Glória a possa Deus. ser abraçado por esse amor aí onde você está. Essa música é demais. Bom, é isso. Amém. Queria agradecer vocês pela bênção de ter vindo aqui, em nome de Jesus. Amém, Queremos glória a parte 2, parte Deus. 3. Jesus, bênção de Um Deus. dia de comunhão, de celebração, de aprendizado. Aprendi muito, assim. O antes, né? Já teve Já muitas rolou conversas, uma né? costela. Já rolou tudo. Ó, Muitas conversas. palmas pra irmã Gabi, tá? Oh, glória a Deus. A irmã aleluia. Gabi hoje no almoço, ela deu o nome, tá? Ela tem essa carinha aqui de Nós Tem temos todo um processo, tá? Ela explica até. Ela abriu a caixa preta dos segredos. Então, Sim, sim. muito obrigado por nos receber. Mas eu também mais uma queria vez falar na casa uma de coisinha vocês. aqui que eu vejo como forma também de gratidão. Faz um fundo aí, amor. Que fica mais Espírito do emocionante. Fica mais emocionante. Não, assim, mas como forma de gratidão e da fidelidade de Deus. Porque hoje a gente tá aqui, né, como dois casais, assim, e a gente vê o amor de Deus, de fato, porque eu sei que os planos, né, do inimigo das nossas almas, talvez era que a gente não conseguisse nem chegar até aqui, né, Gabi? Então, nós que crescemos juntas, podemos ver a fidelidade de Deus na nossa casa, na nossa família, e hoje poder olhar como mulheres de Deus e falar assim, olha como Deus é fiel, Deus é Ele nos fiel. guardou, Ele preparou o melhor, e a gente pode testemunhar e dizer para outras pessoas que vale a pena servir a esse Deus, vale a pena ter um compromisso com Deus, vale a pena negar, sabe assim, a nossa carne, Sim. negar os nossos desejos, Sim, sim. passar pelos processos e viver de fato a fidelidade de Deus, sabe? E é um momento muito de gratidão de nós estarmos aqui juntos, né? Como família, mas Glória. e como testemunhas vivas da fidelidade de Deus. Deus é bom. Amém. Eu agradeço muito vocês aqui com a gente. Tô muito feliz mesmo. Assim, o lugar da minha família, né? E aí eu vou puxar a sardinha pra minha família. É sempre o lugar em que eu gosto de estar, assim, né? Essa comunhão com os meus. A nossa família, você sabe, né, Lu? É completamente diferente da família tradicional brasileira. Família bem diferente. Bem diferente. Muito divertida. E é sempre bom a gente poder se reunir, né? Hoje a gente vê tantas famílias Sim. destruídas, parentes que não conseguem ter comunhão, Se não falar. conseguem se falar. E poder viver isso é um privilégio, né? Sim. Para poucos. E a graça do Senhor nos alcançou e nós podemos viver isso. Então, eu tô muito feliz de ter vocês aqui na nossa sala de oração. Luan, muito obrigado pelo seu convite, por aceitar o nosso convite, né? Eu tô muito feliz. Nós mesmo. conseguimos! Chamada é uma ordem. Na Pensa verdade- em tem dias, e esse convite foi difícil. É. Cruzar as agendas foi Mas Foi Deus bem é fiel. difícil. No final dá tudo certo. e no final deu tudo certo. Então tô Não, muito vai feliz. dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Boa, Corinho boa. Cassi, né? É. Sim. Muito obrigada por Amém. aceitar nosso convite, Joyce. Tô muito feliz mesmo de tê-los vocês aqui. Que Deus continue abençoando vocês como um casal. Amém. Que vocês continuem sendo aí essa referência para esse novo momento, né? Nós estamos Amém. vivendo esse novo momento. Então, que Sim. vocês possam seguir como essa referência para esse novo momento, para esse avivamento Sim. que já está sendo manifestado aqui, né, Amém. na nossa nação, no nosso Brasil. Amém. E que Deus possa
acrescentar cada dia mais em honras e em bênçãos na vida de vocês. Amém. E agradecer o meu gato aqui. Ah, Aprende aí, filho. Porque eu e ele sabemos o quão difícil é tocar esse projeto. Não é Sim. fácil. amém. É muito desafiador, Ousado, é né? muito ousado. Atitude. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu gosto muito de falar Ebenezer, né? Toda vez que eu faço aniversário, eu jogo a mão pra cima e grito Ebenezer. Porque, de fato, isso me define. Porque até aqui o Senhor, ele tem nos ajudado. Então, agradecimentos pra você também, gato. De nada. E é Eu tenho isso. certeza que serão muitos frutos através desse trabalho Amém. aqui. Amém. Profetizo que Amém. Deus possa surpreender vocês, Amém, em nome assim, de Jesus. além do que os olhos, do que sua mente possa imaginar, que o Senhor surpreenda Amém. vocês. Amém. Eu Em nome recebo de em nome de Jesus. Jesus. Essa. E aí? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. tchau. Valeu. Deus abençoe. Aê! Conseguimos! Ó, 1h30.